Eu sou filha de um relacionamento extraconjugal do meu pai. Então, de vez em quando, ele ia, de vez em quando não, ele ia muito lá ver minha mãe, ficar com ela, né? Eu não sei se a esposa dele soube disso ou nunca soube disso. Só que daí eu fui crescendo, né? Quando eu tinha ali pelos meus 8 anos, ele começou a abusar de mim. Não com introdução, mas assim, com passar a mão, essas coisas. Ele já começou ali me preparar para o que ele ia fazer mais tarde. E eu contava para minha mãe, só que ela não acreditava. Ela dizia: "Para com isso, menina, para de inventar coisa". E a minha mãe não arrumava namorado nenhum, porque ele não deixava. Ele era casado, mas não deixava ela arrumar namorado nenhum com ciúmes dela. E também não sei por que ela aceitava esse abuso doméstico, esse relacionamento tóxico. Mas ela aceitava. Só que isso não era o pior estava por vir. Quando eu completei uns 10, 11 anos de idade, ele começou a ter relações comigo, relações mesmo. Só que eu contava para minha mãe, ela não acreditava, então eu não contei para mais ninguém. Aquilo era muito dolorido, vocês não têm ideia de como era sofrido. Ir pra escola e fingir que nada aconteceu. Ver as amiguinhas brincando e pensar que comigo tudo que já tinha acontecido. Tiraram a minha inocência, roubaram a minha infância, porque desde os 8 anos sendo abusada. Porque sim, a introdução só aconteceu com 8 para 12 anos, com 11 para 12 anos. Mas os abusos começaram muito antes, começaram com 8 anos. Ele já começou a preparar o meu corpo para reconhecer o toque dele, para não reagir. Mas mesmo assim eu reagia. E contava para minha mãe, mas não adiantava. Aí eu parei de contar, não adiantava, ela não acreditava em mim. Não falei mais para ninguém, me tornei uma jovem rebelde, muito rebelde. Bebia, fumava, larguei a escola. O conselho tutelar foi várias vezes lá em casa falar para minha mãe que eu tinha que ir para a escola, que eu tinha que estudar. E ela falava para mim para voltar, eu dizia: "Não vou voltar. Se eu voltar, eu vou contar tudo que o meu pai fez comigo e você não fez nada, que eu te contei e você não fez nada". Ela, com medo, não me obrigava a voltar. Mas ele continuava frequentando lá em casa. Pensam que ela terminou com ele? Não, não terminou. E ainda tem mais. Ele me engravidou. Ele me engravidou, ela cobriu aquela gravidez, cobriu de quem era, porque não dava para encobrir. É claro que a barriga ia crescer. Ela encobriu que era do namoradinho da escola, fez um monte de mentira lá para os parentes, por parte dela e para os vizinhos. A criança nasceu, tá, tudo bem. Quando passa um tempo, eu penso que não, ele vem com aquela lábia dele, só que aí eu não sei o que ele fez, que ele entrou dentro da minha cabeça. Que quando daí eu já tava. Aí eu já era moça, quando eu tive meu primeiro filho. Eu não sei o que ele fez, que eu aceitei aquilo como normal, que aí já era normal. Fazia como se fosse normal. Aí eu já não tinha mais aquela repulsa, eu já fazia como se fosse normal. Eu até gostava. Hoje, fazendo terapia, eu vejo que aquilo foi muito nojento. Só que na época ali, depois de ter tido meu primeiro filho, eu até gostava. Eu me tornei muito rebelde quando era ali na pré-adolescência, na infância, na pré-adolescência, na adolescência. Mas depois que eu tive meu primeiro filho, para mim eu achava aquilo normal. Ficava com ele. Ele ia lá e ficava com nós duas. Olha, isso tem cabimento. Isso é uma coisa diabólica. Acabou que eu engravidei de novo. Aí ele foi preso. Alguém denunciou. Eu não sei se alguém começou a desconfiar, se os vizinhos começaram a desconfiar, a vigiar. Até hoje eu não sei quem denunciou. Mas aí ele foi preso. E foi feito DNA nas duas crianças. Deu que era dele.
Tá preso até hoje. Aí ele foi preso. Quando ele foi preso, ainda eu chorava. Hoje, eu faço terapia há muito tempo, eu vejo que aquilo era um abuso psicológico, físico, sexual, terrível, tanto da parte dele quanto da parte da minha mãe, fingindo que não estava vendo. Mas na época, depois que eu tive o primeiro filho, eu achava aquilo normal. Até sentia saudade dele, até gostava. Não queria ficar com ninguém, até porque ele não deixava. Tinha ciúmes da minha mãe e de mim. E eu achava aquilo normal, sentia saudade dele, gostava de fazer, vocês sabem o quê? E para mim estava tudo bem, era normal. Na minha cabeça, a minha vida já era normal aquilo acontecer. Eu não sei se meu cérebro desenvolveu aquilo para mim não sofrer tanto, e ou eu desenvolvi aquela tal de, a minha psicóloga disse, eu desenvolvi o síndrome de Estocolmo, não sei se é assim que fala, me desculpe em português se estiver errado, que é quando a vítima ela desenvolve um amor, ela fica, desenvolve um afeto pelo seu abusador. Mas eu já acho que é o cérebro desenvolvendo algum tipo de afeto para o corpo não sofrer tanto. É isso que eu penso. E eu criei as duas crianças sozinha. Minha mãe cuida um pouco para me trabalhar, ela também trabalha, me ajuda como pode, porque eu preciso dela. Eu não posso virar as costas e ficar de mal com ela, porque ela não fez nada para me defender. Porque eu tenho duas crianças, eu preciso dela. Preciso que ela me ajude, porque eu vou deixar as crianças com quem? Meio período eles vão para a escola, e os outros meio período. E eu tenho que trabalhar para sustentar meus filhos e proteger meus filhos para não acontecer o que aconteceu comigo. Roubaram a minha infância. Vocês não sabem como isso é dolorido. Depois que eu comecei a fazer tratamento e descobri que isso era abuso, mesmo depois, quando eu achei que eu gostava. Eu não gostava. Eu tinha desenvolvido um afeto pelo abusador, meu próprio pai. Misericórdia. Vim contar isso, vim contar o meu relato para poder ajudar alguém. Se teu pai começar a te olhar de maneira diferente, se tua mãe não acreditar em você, conta para um vizinho, conta para outro vizinho, faça um estardalhaço, mas conte. Mas não invente, porque tá com raiva do teu pai por um outro motivo. Só conte se for realmente a verdade. Tenha certeza de que ele tá te assediando, porque daí também tu não vai sair acusando todo mundo. Tá bom? Olha, o que falar de uma jovem que passou tudo que ela passou, né? E isso é muito comum de acontecer. Normal não é, e nunca vai ser normal, mas é comum de acontecer. Nesses povoados ribeirinhos, lá pro lado do Amazonas, é sempre o pai que tira a virgindade das filhas. Principalmente nessas comunidades ribeirinhas. E que Deus tenha misericórdia da alma desse abusador e principalmente do psicológico e da alma das vítimas. Que Deus abençoe vocês, um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Ah, e se você tem uma história, eu vou deixar meu e-mail na descrição do vídeo, para você mandar a tua história. Deixa meu WhatsApp também, você pode mandar em áudio. E eu conto a tua história, vou ter muito carinho, respeito em contar a tua história aqui no canal, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo.